Olá, prezados alunos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Deixa eu já te pedir, deixa o joinha, se você não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Estou gravando rapidamente esse vídeo, mas para trazer uma novidade. Não sei se vocês viram aí e têm acompanhado, mas nós já tivemos nesse ano de 2021 um novo entendimento exarado na sistemática de repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça, naquilo que nos interessa especialmente pela terceira sessão da referida corte, tratando sobre um tema de direito criminal. E se você se prepara para concurso público, sabe que jurisprudência é extremamente importante, ainda mais quando estamos diante de entendimento de sessão e, naturalmente, quando é aprovado um novo tema na sistemática de recurso repetitivo. No caso, pode anotar aí que é o tema 1084, aprovado agora no último mês de maio de 2021. E presta atenção aqui rapidamente, porque a gente precisa entender, sobretudo porque já trabalha esse repetitivo com novidades tratadas especificamente na lei anticrime e no que nos interessa em relação à execução penal. Os dois temas de execução penal mais cobrados em prova são, em primeiro lugar, a remissão e, em segundo lugar, a progressão de regime. E foi esse o ponto tratado no tema 1084. E presta atenção, você sabe que a realidade antes da lei anticrime, da lei 13.964 de 19, era de que a progressão de regime obedeceria a um requisito objetivo e um subjetivo. O subjetivo, o bom comportamento carcerário, em regra, indicado e aprovado pelo diretor do estabelecimento penitenciário prisional e, excepcionalmente de maneira fundamentada, seria possível a determinação da realização de um exame criminológico, conforme previsão do próprio STJ e do Supremo na súmula vinculante 26. Feita essa observação, o que eu quero lembrar é o requisito objetivo, são requisitos cumulativos em que a regra era a necessidade de preenchimento de um sexto da pena para permitir essa progressão de regime, e em se tratando de crimes hediondos e equiparados, a gente teria o patamar de 2/5 e 3/5. Como é que funcionava essa flexibilização? Se estivéssemos diante de um primário cumprindo pena por crime hediondo equiparado, 2/5. Se fosse reincidente, 3/5. Agora presta atenção, porque essa reincidência não havia distinção se era uma reincidência específica, ou seja, em crimes hediondos e equiparados, ou se era uma reincidência genérica, desde que o crime cuja pena estivesse sendo cumprida fosse hediondo ou equiparado. E é aqui que reside uma importante novidade trazida pela Lei 13.964. E que novidade é essa, Pedro? É justamente que, em relação a esses critérios objetivos, houve algumas alterações. Se antes a gente só tinha essas três frações, 1/6, 2/5 e 3/5, hoje a gente tem várias percentuais ao longo das alíneas indicadas e incisos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. E antes éramos tratados como fração, hoje é percentual. Então você tem percentual para todos os gostos, 16%, 20%, 25%, 40%, 50%, 60%, 70%, parece até um saldão de desconto, mas não é efetivamente regime de progressão, ou melhor, sistema de progressão de regime. Agora, o ponto fulcral que eu quero tratar aqui com vocês e para a gente esclarecer é que o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8072, da Lei dos Crimes Hediondos, previa, conforme eu disse, o preenchimento do requisito objetivo em 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. Reincidência essa não genérica, mas não específica, mas genérica. Na verdade, qualquer tipo de reincidência. E é aqui que houve uma grande novidade, um cochilo do legislador, certamente que não desejou isso, mas resultado de um projeto assodado e sem o devido debate. Na verdade, o que nós temos? Nós temos efetivamente, quando a gente lê o artigo 112, inciso 5º da Lei de Execução Penal, a previsão de que aquele apenado cumprindo pena por crime hediondo primário sem resultado morte, ele vai ter a necessidade de cumprir o quê? 2/5 da pena. Porque, na verdade, é 40% que equivale a 2/5. Então, se primário antes era 2/5, primário hoje
40%. Agora, se o resultado morte desse crime hediondo equiparado houver, aí esse parâmetro é de 50%. E Pedro, e se ele for reincidente? Aqui é que eu quero que você atente. A lei de execução penal, a partir da vigência da lei anticrime, somente trouxe a previsão de um incremento aí quando estivermos diante de um reincidente em crimes hediondos, ou seja, um reincidente específico. Se houver reincidência específica, há necessidade de se cumprir 60%. Se a reincidência houver específica e com resultado morte, aí passa a 70%. Perceba que houve um vácuo. Que vácuo? Aquela pessoa que antes era reincidente genérica e que precisava cumprir 3/5 da pena para progredir se estivesse cumprindo sanção por conta de um hediondo equiparado, hoje não tem previsão específica. E qual foi a solução do STJ corretamente, conforme eu já venho defendendo há bastante tempo, desde a vigência dessa Lei 13.964? É que diante desse vácuo, eu não posso, por interpretação extensiva, aplicar uma solução mais drástica, mais restritiva em desfavor do apenado, em desfavor daquele que cumpre pena. Obviamente que isso violaria todo e qualquer basilar preceito da seara criminal, mormente a legalidade estrita. Então, nesse contexto, o que é que o STJ já vinha sinalizado e agora consolida no âmbito da sua terceira seção? É que esse artigo 112, inciso 5º, que prevê 40% para o cumprimento, para a progressão de cumprimento de pena, para a progressão de regime em se tratando de crime hediondo sem resultado morte para primário, ele também vai ser aplicável ao reincidente genérico que cumpre pena por crime hediondo equiparado sem resultado morte. E perceba, essa foi reconhecida como uma lei posterior favorável e, portanto, tem que ser aplicada retroativamente. Então presta atenção aqui no exemplo bem básico. João, ele tinha sido condenado definitivamente pelo crime de furto simples. E posteriormente ele veio, depois desse trânsito em julgado, a ser condenado pelo crime de estupro. Estupro é um crime o quê? É um crime hediondo. Bacana? Tranquilo. Na sistemática originária do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 80/72, antes da lei anticrime, esse cara, para progredir de regime, ele precisaria cumprir 3/5 da pena mais bom comportamento carcerário. Por quê? Porque ele era reincidente. Não havia diferenciação entre reincidência genérica e reincidência específica. Com o advento da lei anticrime, da Lei 13.964, isso se alterou. A dúvida é, esse cara era reincidente? É. Só que ele é reincidente específico em crime hediondo equiparado? Não, porque o crime pretérito fora de furto. Então eu não vou aplicar aqui o parâmetro de 60%, que equivale a 3/5. E qual é o parâmetro objetivo para o reincidente genérico que cumpre pena de crime hediondo? Eu não tenho. Então a solução é aplicar a mesma exigência objetiva delineada para o primário. Portanto, no caso de João, ele basta cumprir 40%, conforme previsão do artigo 112, inciso 5º da Lei de Execução Penal, para ter, juntamente com um bom comportamento carcerário, direito a progredir de regime. E perceba, aqui a vantagem é significativa e, portanto, devemos aplicar retroativamente, porque basta nós transformarmos esse percentual equivalente em fração. 60% equivale a 3/5. Então, os 3/5 de antes equivaleriam a 60%. Só que agora, conforme a gente viu, o resultado exigido vão ser de 40%, o que equivale a 2/5. Então, sem dúvida alguma, houve uma vantagem, uma melhora na situação jurídica de João, razão pela qual, a partir da vigência da lei anticrime, nesse ponto específico, temos um tratamento vantajoso que deve ser aplicado retroativamente. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos e anota isso, porque isso vai despencar em prova. E não bastasse, se você gostou, deixa o joinha, o comentário e se inscreve aqui no canal. Teremos novidades, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração e fiquem com o Papai do Céu. Até a próxima. Valeu!